O que, de fato, separa um comportamento que a gente considera normal de um anormal? E talvez mais importante, quem é que tem o poder de traçar essa linha? Parece uma pergunta simples, mas ela nos joga bem no centro de um debate gigante na psicologia. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar nossa análise, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é um comportamento normal? É curioso, porque é muito fácil a gente apontar algo que parece bizarro, esquisito. Mas definir o que é a anormalidade de um jeito preciso, aí a história fica bem mais complexa, cheia de nuances. Então, nesta primeira parte, vamos dar uma olhada em como a própria definição de normalidade é um alvo móvel. Ela muda com o tempo e depende muito, mas muito mesmo, de quem está observando. O que é visto como anormal muda drasticamente com a história. Por exemplo, lá em 1600, a grande questão era a bruxaria. Aí, um século depois, em 1778, surge o primeiro manicômio. Chegando nos anos 1890, a gente vê a hipnose e a psicanálise ganhando força. E, finalmente, em 1952, aparece o primeiro manual de diagnóstico, uma tentativa de padronizar o que antes era totalmente subjetivo. Essa linha do tempo deixa bem claro: normalidade não é uma coisa fixa, de jeito nenhum. E o interessante é que existem pelo menos 5 maneiras diferentes de tentar definir o que é normal. E olha, cada uma dá uma resposta bem distinta. A abordagem subjetiva é aquela do tipo, eu sou o padrão, quem é como eu é normal. Já a normativa se baseia num ideal de perfeição, o que na prática significaria que ninguém é realmente normal. A visão clínica foca na adaptação e na disfunção. A cultural, por sua vez, diz que as regras sociais é que mandam no que é ou não normal. E, por fim, a estatística, que usa a famosa curva de Sino. Normal é aquilo que a maioria das pessoas faz. E essa dificuldade toda é super reconhecida por especialistas. Como A. Heber escreveu lá em 1985, os anos acumularam sobre esse termo, anormal, muitos juízos de valor, e qualquer outro sinônimo são preferíveis. Inadaptado, desajustado, desviante, ou seja, a própria palavra anormal já vem com um peso, uma carga negativa enorme. Certo, agora vamos pegar essas ideias e aplicar num caso bem concreto. Um comportamento que muitas vezes é rotulado como anormal, a dependência química. Vamos entender como a clínica tenta definir essa fronteira. Olha, dependência química vai muito além de simplesmente usar uma substância. A definição clínica fala de um padrão desajustado de uso que leva a um prejuízo ou sofrimento significativo. Essa distinção é fundamental e passa por 3 pontos-chave. Primeiro, a tolerância, ou seja, precisar de mais para ter o mesmo efeito. Segundo, a abstinência, aqueles sintomas físicos e mentais quando o uso para. E terceiro, a perda de controle sobre o consumo. Para fechar um diagnóstico clínico, existem 7 critérios bem claros. A pessoa precisa de quantidades cada vez maiores? Ela sofre com abstinência? Usa mais do que planejava ou simplesmente não consegue parar? Gasta um tempo enorme para conseguir a substância? Acaba abandonando atividades importantes? Continua usando mesmo sabendo que está fazendo mal? Quando vários desses pontos estão presentes, é sinal de que o hábito virou uma verdadeira prisão. E como o grande Carl Jung nos lembra, essa luta contra a dependência vai muito além das substâncias. Ele disse: toda forma de vício é ruim, não importa se o narcótico é o álcool, a morfina ou o idealismo. Isso abre nossa cabeça para pensar sobre o que mais pode se tornar um vício na vida, né? Agora, a gente vai para um caso que é talvez ainda mais intrigante: o psicopata. Alguém que desafia completamente nossas noções de normalidade, porque usa uma fachada, uma máscara de sanidade, para esconder uma total falta de empatia. Essa citação de Babiak e Hare vai direto na ferida. Os psicopatas não têm consciência e são incapazes de empatia, culpa ou lealdade a qualquer pessoa além de si mesmos. É uma afirmação muito forte, mas que prepara o terreno para a gente entender essa condição. Os critérios de diagnóstico mostram um padrão de comportamento que é frio, calculista, um desprezo pelas normas sociais, mentiras o tempo todo, impulsividade, agressividade e, o que talvez seja o mais assustador, uma completa falta de remorso. A questão não é que eles não saibam a diferença do certo e do errado, é que eles simplesmente não se importam com o impacto que causam nos outros. E é aqui que entra o conceito da tal máscara da sanidade. Por fora, essas pessoas podem parecer super charmosas, competentes, confiáveis. Elas conseguem manter essa aparência por tempo suficiente para arrumar um emprego, para se casar, mas não conseguem sustentar a fachada por muito tempo. Porque, no fundo,
Não existe ali nenhuma conexão emocional de verdade. Depois de explorar mentes que se desviam da norma de um jeito destrutivo, vamos dar uma virada surpreendente. E se a mente também pudesse se desviar da norma de uma forma curativa? É isso mesmo, agora a gente vai ver o poder inacreditável do efeito placebo. Esse número aqui é de cair o queixo. Pensa só. Num estudo importante, quase 60% dos pacientes tratados com um placebo, ou seja, uma pílula de açúcar sem efeito medicinal nenhum, mostraram mais melhora do que a média dos pacientes que não receberam tratamento algum. Isso não é mágica, é o poder da crença em ação. Então, o que é um placebo, afinal? É basicamente um preparado sem nenhum valor medicinal, sem efeito farmacológico. O poder dele não vem da química, mas de fatores puramente psicológicos. A mente, quando acredita na cura, pode de fato dar o pontapé inicial em processos de melhora no corpo. E o mais fascinante é que até o jeito que o placebo é administrado faz diferença. Injeções parecem funcionar melhor que pílulas. Pílulas grandes e coloridas parecem mais potentes que aquelas branquinhas e pequenas. E um tratamento que vem de uma figura de autoridade, alguém em quem se confia, tem um efeito muito mais intenso. No final das contas, o que importa não é o remédio em si, mas a história que a mente conta sobre ele. Bom, depois de ver como a anormalidade é fluida e como a mente tem esse poder todo, chegamos ao clímax da nossa análise. Um experimento famosíssimo que colocou em xeque os próprios rótulos de são e insano. O experimento de Rosenhan partiu de uma pergunta bem provocadora. É possível se manter são num ambiente insano? Ou, colocando de outra forma, será que os profissionais da saúde realmente conseguem diferenciar uma pessoa sã de uma pessoa com um transtorno mental dentro de um hospital psiquiátrico? Olha só como o experimento foi feito. 8 pesquisadores completamente sãos tentaram ser admitidos em hospitais psiquiátricos. O único sintoma que eles relataram foi um falso ouvir vozes. 7 deles foram diagnosticados com esquizofrenia e internados na hora. Uma vez lá dentro, eles passaram a agir de forma totalmente normal, mas o comportamento deles era simplesmente ignorado. Em média, eles levaram 19 dias para conseguir a alta e muitas vezes saíam com um diagnóstico de esquizofrenia em remissão. A conclusão foi uma bomba. O estudo afirmou que é impossível distinguir os sãos dos insanos dentro de hospitais psiquiátricos. O que importava não era o comportamento real dos pacientes, mas sim o rótulo que eles receberam na entrada e o ambiente em que estavam inseridos. A percepção da equipe médica foi totalmente moldada por isso. Isso tudo nos leva a uma reflexão mais filosófica, de novo com Carl Jung, que uma vez disse: a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Parando para pensar, talvez muito do que a gente rotula como anormal seja, na verdade, uma resposta humana super compreensível às dificuldades que são parte da vida. E assim, a gente termina onde começou, mas, com sorte, com uma visão bem mais ampla. Se a linha que separa o normal do anormal é, em grande parte, uma construção social que muda com a cultura e com o tempo, o que isso realmente diz sobre nós? E sobre as certezas que a gente usa para julgar os outros e, claro, a nós mesmos? Fica aí a reflexão. O que, de fato, separa um comportamento que a gente considera normal de um anormal? E talvez mais importante, quem é que tem o poder de traçar essa linha? Parece uma pergunta simples, mas ela nos joga bem no centro de um debate gigante na psicologia. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar a nossa análise, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que é um comportamento normal? É curioso, porque é muito fácil a gente apontar algo que parece bizarro, esquisito. Mas definir o que é a anormalidade de um jeito preciso, aí a história fica bem mais complexa, cheia de nuances. Então, nesta primeira parte, vamos dar uma olhada em como a própria definição de normalidade é um alvo móvel. Ela muda com o tempo e depende muito, mas muito mesmo, de quem está observando. O que é visto como anormal muda drasticamente com a história. Por exemplo, lá em 1600, a grande questão era a bruxaria. Aí, um século depois, em 1778, surge o primeiro manicômio. Chegando nos anos 1890, a gente vê a hipnose e a psicanálise ganhando força. E, finalmente, em 1952, aparece o primeiro manual de diagnóstico, uma tentativa de padronizar o que antes era totalmente subjetivo. Essa linha do tempo deixa bem claro: normalidade não é uma coisa fixa, de jeito nenhum.
E o interessante é que existem pelo menos 5 maneiras diferentes de tentar definir o que é normal. E olha, cada uma dá uma resposta bem distinta. A abordagem subjetiva é aquela do tipo, eu sou o padrão, quem é como eu é normal. Já a normativa se baseia num ideal de perfeição, o que na prática significaria que ninguém é realmente normal. A visão clínica foca na adaptação e na disfunção. A cultural, por sua vez, diz que as regras sociais é que mandam no que é ou não normal. E por fim, a estatística, que usa a famosa curva de sino. Normal é aquilo que a maioria das pessoas faz. E essa dificuldade toda é super reconhecida por especialistas. Como A. Heber escreveu lá em 1985, os anos acumularam sobre esse termo, anormal, muitos juízos de valor, e qualquer outro sinônimo são preferíveis. Inadaptado, desajustado, desviante, ou seja, a própria palavra anormal já vem com um peso, uma carga negativa enorme. Certo, agora vamos pegar essas ideias e aplicar num caso bem concreto. Um comportamento que muitas vezes é rotulado como anormal, a dependência química. Vamos entender como a clínica tenta definir essa fronteira. Olha, dependência química vai muito além de simplesmente usar uma substância. A definição clínica fala de um padrão desajustado de uso que leva a um prejuízo ou sofrimento significativo. Essa distinção é fundamental e passa por 3 pontos-chave. Primeiro, a tolerância, ou seja, precisar de mais para ter o mesmo efeito. Segundo, a abstinência, aqueles sintomas físicos e mentais quando o uso para. E terceiro, a perda de controle sobre o consumo. Para fechar um diagnóstico clínico, existem 7 critérios bem claros. A pessoa precisa de quantidades cada vez maiores? Ela sofre com abstinência? Usa mais do que planejava ou simplesmente não consegue parar? Gasta um tempo enorme para conseguir a substância? Acaba abandonando atividades importantes? Continua usando mesmo sabendo que está fazendo mal? Quando vários desses pontos estão presentes, é sinal de que o hábito virou uma verdadeira prisão. E como o grande Carl Jung nos lembra, essa luta contra a dependência vai muito além das substâncias. Ele disse, toda forma de vício é ruim, não importa se o narcótico é o álcool, a morfina ou o idealismo. Isso abre nossa cabeça para pensar sobre o que mais pode se tornar um vício na vida, né? Agora, a gente vai para um caso que é talvez ainda mais intrigante. O psicopata. Alguém que desafia completamente nossas noções de normalidade, porque usa uma fachada, uma máscara de sanidade, para esconder uma total falta de empatia. Essa citação de Babiak e Hare vai direto na ferida. Os psicopatas não têm consciência e são incapazes de empatia, culpa ou lealdade a qualquer pessoa além de si mesmos. É uma afirmação muito forte, mas que prepara o terreno para a gente entender essa condição. Os critérios de diagnóstico mostram um padrão de comportamento que é frio, calculista, um desprezo pelas normas sociais, mentiras o tempo todo, impulsividade, agressividade e, o que talvez seja o mais assustador, uma completa falta de remorso. A questão não é que eles não saibam a diferença do certo e do errado, é que eles simplesmente não se importam com o impacto que causam nos outros. E é aqui que entra o conceito da tal máscara da sanidade. Por fora, essas pessoas podem parecer super charmosas, competentes, confiáveis. Elas conseguem manter essa aparência por tempo suficiente para arrumar um emprego, para se casar, mas não conseguem sustentar a fachada por muito tempo, porque no fundo não existe ali nenhuma conexão emocional de verdade. Depois de explorar mentes que se desviam da norma de um jeito destrutivo, vamos dar uma virada surpreendente. E se a mente também pudesse se desviar da norma de uma forma curativa? É isso mesmo, agora a gente vai ver o poder inacreditável do efeito placebo. Esse número aqui é de cair o queixo. Pensa só, num estudo importante, quase 60% dos pacientes tratados com um placebo, ou seja, uma pílula de açúcar sem efeito medicinal nenhum, mostraram mais melhora do que a média dos pacientes que não receberam tratamento algum. Isso não é mágica, é o poder da crença em ação. Então, o que é um placebo, afinal? É basicamente um preparado sem nenhum valor medicinal, sem efeito farmacológico. O poder dele não vem da química, mas de fatores puramente psicológicos. A mente, quando acredita na cura, pode de fato dar o pontapé inicial em processos de melhora no corpo. E o mais fascinante é que até o jeito que o placebo é administrado faz diferença. Injeções parecem funcionar melhor que pílulas. Pílulas grandes e coloridas parecem mais potentes que aquelas branquinhas e pequenas. E um tratamento que vem de uma figura de autoridade, alguém em quem se confia, tem um efeito muito mais intenso. No final das contas, o que importa não é o remédio em si, mas a história que a mente conta sobre ele.
Bom, depois de ver como a anormalidade é fluida e como a mente tem esse poder todo, chegamos ao clímax da nossa análise. Um experimento famosíssimo que colocou em xeque os próprios rótulos de são e insano. O experimento de Rosenhan partiu de uma pergunta bem provocadora. É possível se manter são num ambiente insano? Ou, colocando de outra forma, será que os profissionais da saúde realmente conseguem diferenciar uma pessoa sã de uma pessoa com um transtorno mental dentro de um hospital psiquiátrico? Olha só como o experimento foi feito. 8 pesquisadores completamente sãos tentaram ser admitidos em hospitais psiquiátricos. O único sintoma que eles relataram foi um falso ouvir vozes. 7 deles foram diagnosticados com esquizofrenia e internados na hora. Uma vez lá dentro, eles passaram a agir de forma totalmente normal, mas o comportamento deles era simplesmente ignorado. Em média, eles levaram 19 dias para conseguir a alta e muitas vezes saíam com um diagnóstico de esquizofrenia em remissão. A conclusão foi uma bomba. O estudo afirmou que é impossível distinguir os sãos dos insanos dentro de hospitais psiquiátricos. O que importava não era o comportamento real dos pacientes, mas sim o rótulo que eles receberam na entrada e o ambiente em que estavam inseridos. A percepção da equipe médica foi totalmente moldada por isso. Isso tudo nos leva a uma reflexão mais filosófica, de novo com Carl Jung, que uma vez disse: a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Parando para pensar, talvez muito do que a gente rotula como anormal seja, na verdade, uma resposta humana super compreensível às dificuldades que são parte da vida. E assim a gente termina onde começou, mas, com sorte, com uma visão bem mais ampla. Se a linha que separa o normal do anormal é, em grande parte, uma construção social que muda com a cultura e com o tempo, o que isso realmente diz sobre nós? E sobre as certezas que a gente usa para julgar os outros e, claro, a nós mesmos? Fica aí a reflexão.